e orando ao Senhor. Ele nos abençoe nesse momento do estudo da sua palavra, os nossos documentos, não é? Vamos orar. Senhor Deus bendito, Pai bondoso e santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra exposta aos nossos corações, pela instrução, ó Deus, e pelo cuidado que o Senhor tem com essa igreja, com o teu povo aqui reunido, Pai, de nos instruir no conselho da verdade, de nos ensinar, ó Deus, o caminho que devemos andar. Que sejamos sal, ó Deus, dessa terra, luz desse mundo, com um viver santo e piedoso, convictos de que estamos unidos a Cristo, na certeza e confiança da nossa salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe nesse momento. Assim oramos, confiando na tua bondade. Amém. Eu acho que vai ser assim, sem luz. Eu vou tentar ser breve, mas todos me ouvem? Qualquer coisa eu falo baixo, qualquer coisa me dá um sinal aí que eu aumento o volume aqui, tá? Estamos falando hoje no capítulo 18 da Confissão, na seção 2, segunda seção da Confissão, capítulo 18. Aqueles irmãos que têm a Bíblia de estudo lá atrás tem, tá? Pra gente acompanhar aí. Eu vou ler aqui, eu vou fazer a leitura e os irmãos ouçam aí e acompanhem. Diz assim a seção 2, que trata sobre a certeza da graça e da salvação dos eleitos. Esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma segurança infalível da fé, fundada, e aí vem, na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor da nossa herança, e por quem somos selados para o dia da redenção. Então, logo de cara aqui, logo de início, nessa leitura que a gente faz da confissão aqui, nessa sessão, nós percebemos que ela tem um tom de encorajamento cristão quanto à firmeza e à certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, não é? Isso já fica bem claro aí. A gente vai desenvolver aqui de forma bem rápida, eu vou tentar ser direto aqui, que já vai começar a fazer calor, se não voltar a luz. Então, enquanto no capítulo 1, na seção 1 desse capítulo, a confissão trata da legitimidade da certeza que o crente tem, essa seção trata da base, não é? Da certeza da nossa salvação. E, irmãos, um dos pontos mais importantes quando nós estamos envolvidos no trabalho do discipulado, ou seja, no ensino dessas verdades essenciais, basilares da fé cristã, é exatamente esse: certificar aqueles que foram mudados pelo Espírito, que estão crescendo nessa graça, não é? Cujos corações foram regenerados, de que eles estão eternamente seguros em Cristo. Se alguém puder já ir ligando os ares, o ar-condicionado, o controle está aqui, ó. Acho que já voltou, né? Então, eu vou voltar aqui para a gente não perder esse ponto aqui, que é importante no desenvolvimento do estudo, tá? Esse é um dos pontos fundamentais para nós, né, que estamos envolvidos no ensino e nesse trabalho de discipulado, que é o que? Certificar aos crentes, não é? Aqueles que tiveram seus corações transformados pelo Espírito,
foram regenerados pelo Espírito em seus corações, receberam essa nova natureza, firmá-los nessa certeza de que eles estão agora em Cristo, pela união, pela obra de Cristo, pelos méritos dele, eles estão seguros, de forma que eles não podem cair, que eles não podem se perder. Então, é interessante quando a gente olha para a Escritura, né, nessa visão linear continuada das Escrituras, nós vamos perceber um ponto muito interessante. João nos ensina isso por meio do seu evangelho e carta. Se você perceber bem, isso fica bem nítido diante de nossos olhos. O próprio evangelho desenvolvido, a exposição do evangelho de João, ele nos ensina isso. Ele escreve o seu evangelho para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o enviado, aquele que cumpre todas as promessas de salvação que o Antigo Testamento, que Deus havia feito no Antigo Testamento. Então ele escreve o evangelho para que os filhos de Deus, esses eleitos de Deus, eles creiam em Cristo. Não é? João 20, verso 30 a 31. Alguém pode ler, por favor? Alguém pode abrir? E alguém já deixa lá na carta de João já aberta. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Então, João, por seu evangelho e carta, nos ensina essa realidade. Seu evangelho nos ensina a crer. E ele escreve a primeira carta para que a gente saiba, e veja que interessante isso, para que a gente saiba, e isso fique firmado de forma bem convicta em nossos corações de que cremos no Salvador e estamos seguros nele, nos descrevendo então e certificando pelo evangelho que estamos seguros nessa esperança. Quem achou Evangelho de João 20, 30 e 31 pode ler. Evangelho de João 20, 31 e primeira carta 5, 13. Quem achou João, o Evangelho 20, 30, 31 pode ler. João 20, o Evangelho, João 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais em Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna, vida em seu nome. Ponto. Então, o objetivo, o propósito desse evangelho, João está descrevendo, né, essa realidade, para que os filhos de Deus creiam que Cristo é o Filho de Deus. E a carta vai dizer desse fundamento, dessa segurança, dessa certeza, ele trazendo aos crentes essa convicção assegurada pelo evangelho, pela obra e pessoa de Cristo. Quem achou 1 João 5,13 pode ler. Vos escrevi a fim, né? Ou com o propósito de que saibam que têm a vida eterna, aqueles que creem. Então João está fazendo exatamente esse trabalho, meus irmãos. O evangelho é a exposição da pessoa e obra de Cristo, para que os eleitos creiam. Mas depois que eles creem, depois que eles chegam à fé, existe uma série de desafios que a vida redimida, coexistindo com essa natureza pecaminosa, a natureza caída, impõe ao crente, vai impor ao crente. Então, em sua primeira carta, João vai fortalecer a fé dos verdadeiros crentes, dando essa certeza, as evidências dessa salvação, dessa obra perfeita realizada por Cristo Jesus, não é? Portanto, essa seção que nós temos aí, ela tem muito a ver com o fortalecimento da fé dos eleitos, e ela parte dessa afirmação que a Escritura faz, de que, veja bem, como está escrito aí, esta certeza não é
uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma segurança infalível da fé. Então, a diferença entre mera persuasão conjectural e segurança infalível da fé é que essa primeira, ou seja, a mera persuasão conjectural, é algo que está relacionada à carne, né? Está relacionado a essa natureza terrena, carnal, e está ligada ao conhecimento que a consciência natural tem da temível majestade de Deus, e que Satanás pode, e muitas vezes distorce, para enganar e iludir homens, mesmo em condição de inimizade contra Deus. Então, a gente não pode, como a primeira sessão já tratou, o presbítero Marcos trouxe isso, nós não podemos caminhar meramente por essa realidade meramente de uma consciência natural, carnal, porque ela é enganosa, não é? Até os ímpios, em determinados momentos, eles podem apresentar alguns aspectos de uma segurança, mas essa segurança é uma segurança infundada, carnal, que o próprio Satanás, a gente vai ler isso aqui, tá? Onde um puritano desenvolve isso, que o próprio Satanás, como esse guarda, se põe na porta do seu coração, a fim de lhe parecer que ele está bem, de que ele está seguro e de que nada pode perturbar a paz a qual ele está. Então nós devemos atentar quanto a isso. A paz, a infalível segurança da fé, ela tem princípios que precisam sustentar ela, e aqui nós vemos esses princípios colocados na nossa confissão bem claramente, falando que ela parte da Escritura, ou seja, das divinas promessas de salvação. Elas também são sustentadas pela evidência dessa graça que foi revelada, não é? Naquelas coisas comuns aos filhos de Deus, nos meios de graça, não é? E por fim, nesse testemunho do próprio Espírito, testificando que somos filhos de Deus, né? Que vamos ver no final que esse penhor da nossa herança, da nossa salvação. Então, nós devemos ter essa questão, porque em geral, pessoas não regeneradas estão cheias de confiança e contentamento infundados, embora sua condição seja triste e lamentável. Então, a confissão, ela já parte dessa afirmação que a Escritura coloca. Esta certeza não é mera persuasão conjectural e provável. Esse termo que os teólogos do Westminster colocam aí, conjectural e provável, está combatendo ensinos errôneos do catolicismo romano. Tá? Então, sempre que a gente estiver lendo ali as confissões, desenvolvendo, sempre tem essa percepção de que existe algum erro sendo combatido e um ensino sendo afirmado. Então, eles estão combatendo esse entendimento errado acerca da segurança que o crente pode e deve ter da sua salvação, dessa certeza, dessa firmeza infalível que ele tem a partir da palavra de Deus, primeiramente. E depois dessas coisas que devem vir acompanhar a salvação dos eleitos, inequivocamente, tá? Então veja, ainda fechando essa primeira questão de que não se trata, não é? Veja o que John Flavel, um puritano, ele vai dizer acerca dessa. Eu gosto muito desse comentário dele, porque isso traz grandes reflexões a nós, não é? Em determinados momentos. Ele diz assim: embora os pecadores, e aí nós estamos falando dos não regenerados, daqueles que, vamos ler, não é? Dos ímpios, daquelas pessoas que em algum momento têm algum contato com o cristianismo, ou com a igreja de Cristo, com contato com o contexto eclesiástico, e estão ali, mas são ímpios. Veja, embora os pecadores estejam sob o domínio de Satanás, eles estão em paz, numa segurança carnal. E aí ele cita Lucas 11, 21. Tem uma esperança presunçosa, João 8, 54, 55. E ouve a palavra com uma falsa alegria, Mateus 13, 20. Eles sustentam essa confiança ilusória com privilégios eclesiásticos, ignorância e autoengano, afirmando ter sinais da graça em manifestações exteriores
de misericórdia, dando respostas superficiais ao Evangelho, fazendo autoavaliações distorcidas por causa de amor a si mesmos e comparando-se a pecadores piores do que eles, sendo que Satanás emprega tudo isso para cegá-los e então arruiná-los. Tá? Então existe sim uma certa segurança carnal que é comum a essas pessoas. Não a segurança dos filhos de Deus, do eleito de fato, ela então não se firma meramente nessas questões que são colocadas aqui, né? Em meros privilégios, nessa confiança ilusória de privilégios eclesiásticos, no auto-engano, não é? Nos sinais de graça quando se faz obras exteriores de misericórdias, não é? Respondendo superficialmente. O verdadeiro crente que está unido a Cristo, que recebeu um novo coração e uma nova natureza, eles vão esboçar completamente o oposto disso, mas isso parte de uma segurança que parte do próprio Deus, ou seja, externo a Ele, vem de fora, vem da própria segurança da palavra eterna, infalível, inalterável de Deus, de que quando isso é operado de uma vez por todas em Cristo Jesus, isso é atribuído ao pecador, eles irão evidenciar isso. Então eles creem na promessa e eles caminham de acordo com o que a promessa diz. Nós não fomos salvos para viver de forma ilusória, de forma a sustentar o auto-engano, né? Em outras palavras, trocando em miúdos, viver manifestando o pecado comum à natureza caída, de forma aberta, escrachada, mas ocultando a grande aparência e fator externo que é terrível. Então o ponto é exatamente esse, tá? Então, fechando essa primeira parte aí, a gente precisa saber que pessoas debaixo de tal convicção errônea, elas temem ao inferno, mas ainda odeiam a luz, odeiam a Deus. Esse é um ponto que a gente precisa ter bem distinto. Elas intelectualmente, de forma ortodoxa, elas olham para isso e falam: caramba, legal, que bom. Mas no fundo elas ainda odeiam. Nós, os crentes, os verdadeiros salvos em Cristo Jesus, eles caminham, eles abraçam essa luz, eles andam de acordo com a obra realizada de Deus em seus corações. Por outro lado, e aí avançando, a segurança infalível da fé é uma nova e aprofundada percepção espiritual da pessoa e obra de Cristo, que dá ao crente uma sólida certeza de que, unido ao Salvador, ele está seguro e ele é alvo de todas as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento para com os seus eleitos, separando do mundo, tanto na sua forma de pensar, ou seja, daquelas coisas que fazem parte do nosso coração, das cogitações do nosso coração, quanto na prática, né? Irmãos, eu queria tocar num ponto aqui, que essa não é uma questão facultativa da fé cristã. Essa não é uma questão facultativa. Eu sou crente, sabe, mas eu não tenho certeza da salvação, não. Eu prefiro acreditar que eu estou numa corda bamba. Eu queria te mostrar exatamente isso. Esse capítulo da confissão aqui, com base num estudo acurado das Escrituras, que os teólogos westminsteristas estão apontando nessa realidade, combatendo o erro do catolicismo romano, ensinando exatamente o contrário desse pensamento e o que a Escritura afirma, que nós, como filhos de Deus, como herdeiros da promessa, precisamos ter. Isso é algo que é ordenado a nós pela palavra de Deus, não é uma questão facultativa na vida cristã, como dizem os romanistas, mas é um princípio de fé baseado nas promessas de Deus
nas evidências internas que essa graça gera no crente e pelo testemunho do Espírito Santo. Portanto, é uma questão essencial a salvação. É uma questão essencial. Você não pode, ou alguém não pode, simplesmente dizer: eu sou um crente, mas eu duvido da obra que foi realizada pelo meu Salvador e que pode me sustentar e me guardar daqui para a eternidade. Esse, ao mesmo tempo, é um equívoco, uma distorção da verdade, que tanto os pelagianos, os arminianos, né, e a Igreja Católica abraça com relação à verdade essencial do Evangelho. Eu falo a verdade essencial do Evangelho, ok? Então é por isso que nós podemos seguramente dizer que essa é uma questão essencial. Abra, e aí eu queria mostrar nas Escrituras, não é? Esse princípio que os teólogos estão ensinando aqui pela confissão. Abra 1 João, a gente já leu, mas vamos ler a partir daí. 1 João 5,13. O propósito, lembra? João, no seu evangelho, ele tem o propósito de escrever a fim de que os filhos de Deus creiam que Cristo é o Senhor, ou seja, o Salvador do seu povo. Creu, agora ele está fortalecendo a fé, levando, conduzindo os crentes a terem certeza disso na sua carta. Agora veja: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tens a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se a gente caminha nessa posição romanista, rasga esse texto das Escrituras e rasga todos os outros. Na verdade, rasga o Novo Testamento e também, já que rasgou o Novo Testamento, joga fora o Velho. E quando você vai ver no fundo, cavucando, é exatamente isso que eles fazem com a autoridade, suficiência e inerrância da palavra de Deus. Solapou isso, a salvação dentro desses critérios, e a certeza vira... Na verdade, a certeza não tem, né? Mas a salvação vira algo subjetivo, algo muito, sabe, incerto, inseguro, que na verdade depende mais da performance humana com relação a Deus, em cumprir rituais, em fazer isso, aquilo, do que descansar nas promessas e confiar com fé infalível naquele que realizou e cumpriu e executou tudo aquilo que Deus exige do seu povo. Mas ainda tem diversos outros textos, eu separei alguns. Abre Hebreus 6, 9 a 12. Hebreus 6 vai dizer assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciais para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Agora veja o verso 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para com a plena certeza da esperança. O que é essa certeza da esperança, irmãos? O que é essa certeza da esperança, senão essa convicção arraigada em Cristo, na sua pessoa e obra, da nossa segurança, da nossa salvação, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Agora avança aí mais um pouquinho, Hebreus 10, 19 a 23. Veja que interessante esse texto: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos
com sincero coração, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos, olha aí, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esses textos estão trazendo à mente, ao coração do povo de Deus, que esse é um princípio fundamental daqueles que agora estão unidos a Cristo e são adotados na família de Deus. Os crentes precisam ser exercitados nessa confiança e nessa certeza de que o seu Salvador de fato os tem sustentado por suas mãos. Então, os reformadores e todos aqueles, inclusive, né, os teólogos que redigiram essa confissão, que são herdeiros da reforma, né, todos esses que vieram dessa linhagem afirmaram a uma essa realidade de que crer é assegurar-se da nossa salvação em Cristo, da nossa união permanente com Cristo. E é interessante que no final dessa sessão ele vai usar alguns termos ali, eles vão usar alguns termos ali que apontam para algo que não pode ser dissolvido, justamente pelo penhor, pelo sinal, por aquele que foi colocado sobre o seu povo como selo dessa salvação. Por isso que a nossa certeza deve ser algo bem sólido e consistente. Então essa é a percepção acerca desse assunto de todos aqueles que caminham nessa trilha dos reformadores. Veja um documento reformado, reformado, como descreve isso logo na primeira pergunta, né? O Catecismo de Heidelberg, ele expressa isso da seguinte forma na primeira pergunta: qual é o seu único fundamento da vida e da morte? Olha a resposta: o meu único fundamento é meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto, isso aqui é muito importante, a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. De todo o coração. Então, desenvolvendo essa realidade, o primeiro fundamento que estabelece a base, e gente, quem quiser comentar, quem quiser desenvolver aí e falar alguma coisa, pode interromper, por favor. Primeiro fundamento que estabelece a base da nossa certeza está onde? Na Escritura. Aonde? No que temos aí. Seguindo a leitura da confissão, mas uma segurança infalível da fé. Onde está essa segurança infalível da fé? Fundada na divina verdade das promessas de salvação. Então, o primeiro fundamento da nossa certeza está fundamentada na palavra de Deus. E a palavra de Deus carrega em essência tudo aquilo que Deus é: infinito, invariável naquilo que Ele fala, as suas promessas. E essa é uma questão importante para a gente aprender, porque nos traz consolo. Você já pensou se nós estivéssemos lidando com Deus segundo o mundo pinta, ou segundo algumas pessoas pintam? Um Deus como aquele arcabouço de deuses da antiguidade era e representava para o seu povo, né?
em que eles acordavam hoje e não sabiam o que fazer, né? Porque a divindade deles poderia estar irada, né? O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus isso, o Deus aquilo. Eles viviam perturbados por essa variação daquele ser divino que eles pintavam. Essa segurança era algo distante. Então, o próprio ser de Deus, seus atributos, essa essência de Deus, de ser um Deus que não varia, que não há sombra de variações, Ele nos dá essa segurança, e as suas promessas caminham nessa mesma direção, e isso nos traz consolo, irmãos. Eu volto a dizer aquilo que eu falei no início desse estudo. Essa sessão aqui, ela tem esse tom de trazer consolo e fortalecer a fé dos crentes na obra perfeita de Cristo. Nos faz olhar com esperança a graça de Deus revelada a nós. Mas não é somente isso, né? E aí é bom que a gente diga, não é somente isso. Porque, como nós falamos anteriormente, alguém pode chegar, e como a gente vez ou outra experimenta isso, né? Principalmente nós que estamos ligados ao governo da igreja, à liderança da igreja, alguém pode chegar e dizer: olha, eu creio nessas verdades, as verdades que estão escritas, eu creio nas promessas, só que ao mesmo tempo não se vê ou não se nota nenhuma evidência, ou não se notam evidências suficientes da graça salvadora em sua vida. Tem alguma coisa fora do lugar aí, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Então, irmãos, como nós podemos saber que estamos na graça de Deus, de fato, que estamos salvos de fato? E a resposta talvez pode ser, eu vou tentar mostrar isso de forma bem simples e objetiva aqui. A resposta é que o Espírito Santo que habita em nós, trazendo isso pessoalmente, né, que habita em mim, ele agora me inclina para cogitar das coisas do Espírito, e estas coisas estão relacionadas com exatamente isso que nós temos aí na confissão: a confiança nas promessas pactuais de Deus e aquelas graças internas que evidenciam minha filiação com Deus e torna minha vida agradável a Deus. E torna a minha vida agora agradável a Deus. Eu quero que você abra Romanos, que Paulo descreve essa realidade. Pode falar. 5, Romanos 5, não, 8, 5. Veja que interessante como Paulo descreve essa realidade, e que mostra, diz muita coisa. Veja, Romanos 8, versos 5 a 11. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ponto, né? Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Veja que interessante, verso 8. Portanto, como se fosse uma conclusão do que ele estava dizendo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí vem: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo,
Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o que se pode esperar desse Espírito habitando o coração do homem? Esse Espírito que é santo. Exatamente essa mudança do cogitar do coração, dessa inclinação, daquelas coisas que pendem para a carne, que é contrária a Deus e que não podem agradar a Deus, para outro tipo de vida, que agora pode agradar a Deus, porque está unida a Cristo. É o próprio Espírito de Deus que está movendo o homem a um tipo de vida que o agrada. Por isso o fundamento da nossa certeza também envolve isso que nós temos aí na sequência da confissão: evidência interna daquelas graças, veja bem, a que são feitas essas promessas. Tudo está ligadinho, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que a certeza da salvação no crente está diretamente relacionada ao uso dos meios que Deus ordena para a vida cristã, como a aspiração pela santidade. Então a gente começa por aí respondendo essa pergunta, né? A partir do texto que lemos de Romanos. Existe de fato essa aspiração constante pela santidade, o exercício contínuo do arrependimento e o firme propósito de viver de forma piedosa. Isso é uma realidade presente no seu coração, no meu coração. Porque veja bem, essa certeza se manifesta em harmonia com um desejo sincero de evitar o pecado e de caminhar em obediência a Deus, evidenciando uma vida transformada que rejeita a concupiscência da carne e se empenha em refletir a graça de Deus no viver diário. Então isso aí, né, você olhar no desenvolvimento da teologia cristã, principalmente teologia reformada, você vai ver tratados e mais tratados acerca desse ponto aqui, tá? Mas eu queria já concluir, caminhar para o fim, e olhando aí na confissão, por fim, o fundamento da nossa certeza também envolve essa questão. Veja, o testemunho do Espírito de adoção, que testifica com nossos espíritos sermos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor da nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Volto a dizer aquilo que falamos no início: uma pessoa não pode pensar que é crente sem ter essa confiança, sem ter essa certeza, porque ela parte da Escritura e ela toca essas coisas. E aqui nós temos mais um texto. Abra comigo Romanos 8, 15 a 16. A confissão está tocando exatamente nesse ponto que nos garante segurança na obra realizada de Cristo. Veja, Romanos 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Falamos sobre isso na exposição domingo, né? Desse reconhecimento da filiação, ou na verdade da paternidade de Deus sobre nós. E aí vem o verso 16: o próprio Espírito, esse Espírito que recebemos, não é? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se não há essa confiança, se não há... Lembra que a gente tratou no sermão da manhã, se eu não me engano, falando ali da oração do Pai Nosso no Sermão do Monte,
daquele ponto que Satanás ele move, ele procura minar os nossos primeiros pais, para que então eles se rebelem contra Deus e perca de vista tudo aquilo que Deus, como Pai bendito, fez e deu e realizou aos seus filhos. Qual é o ponto? Alguém lembra? A confiança. A confiança. Lembra? Toda a estrutura que você lê lá, Gênesis 1 e 2, você vai ver toda a estrutura que Deus cria ali, o ar, a terra, tudo que está ali, vai mostrar exatamente essa realidade de Deus como um Pai bondoso que criou todas as coisas para que seus filhos desfrutem da sua comunhão íntima pessoal. Satanás, quando entra nesse ambiente, ele vai lá e fala assim: é assim que ele disse? Vocês não morrerão. Primeiro a mentira, vocês não morrerão. Depois a insinuação, vocês não morrerão. É assim que ele disse? Levando os filhos de Deus a desconfiarem do Pai, mina a confiança. O resto, filho, o resto fica aí. Então o texto de Romanos aqui, ele está basicamente evocando isso de volta. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Essa confiança é trazida de volta, de que Deus, na sua bondosa graça e providência, Ele dá o seu Filho a nós, para cumprir os requisitos que cabe, ou que era devido a nós, e Ele dá o seu próprio Espírito como penhor, como garantia, de que essa obra não pode se desfazer, não pode se perder, é algo intrínseco aos filhos de Deus. Se você nasceu de novo, se você é um crente, se essa obra está operando em seu coração, você está seguro, e você sabe disso, e você deve saber disso, e deve se exercitar nisso, nessa confiança. Quando a nossa carne, a nossa fragilidade humana, que é comum, vier e nos assaltar desses pensamentos, poxa, mas lembre-se das promessas de Deus, lembre-se da sua palavra, lembre-se da obra de Cristo, e lembre-se principalmente do testemunho interno do seu Espírito que habita em nosso coração, dizendo que somos Pai, que somos filhos de um Pai santo, bondoso e misericordioso. Espírito também é chamado de penhor, estou terminando, hein? Espírito também é chamado de penhor da nossa salvação, 1 Coríntios 1, 22, indicando assim esse depósito, né? Esse termo aí, ele tem essa característica de como um depósito inicial ou um sinal de compra, com compromisso solene de efetivar a transação, finalmente concluí-la. O Espírito é o sinal e penhor daquilo que teremos finalmente e plenamente no futuro. Ele é a demonstração divina da sua intenção e promessa. O Espírito de Deus em nós é a garantia de que os eleitos serão eleitos para sempre. A gente perde isso de vista, né? Serão eleitos. Ninguém poderá em tempo algum, sob nenhuma circunstância, nos arrancar das mãos de Deus. Não é isso que João vai dizer? As minhas ovelhas, ou as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as pode arrebatar das minhas mãos. Pode falar, Alexandre. Você leu o texto de Hebreus aí, ó, desejamos, porém, continuem cada um mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que principalmente, não principalmente indolentes, ou seja, preguiçosos, desleixados, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade, pela paciência,
pode ser provado, como o texto de Romanos 5, de 1 a 5, vai falar que o crente é afligido, ele é atribulado, mas isso é feito na vida dele para que ele tenha esperança nas promessas divinas, no qual o Espírito lhe foi otorgado, que é a mesma coisa do Senhor. Exato. Então a gente vê É interessante, né? na vida do eleito. Paulo, ele fortalece essa ideia de propriedade e de autenticidade, de inviolabilidade com essas figuras, penhor e selo, né? O Espírito representando isso, habitando a nossa vida. E isso assinala o fato de que pertencemos a Deus, penhor e selo. Deus imprimiu isso na vida, no coração, na fé dos seus eleitos, né? Então, esse senso de que pertencemos a Deus, ele deve pairar sobre nossos corações, tá? Ele deve pairar em nossos corações, ainda que em momentos difíceis, em crises, em dificuldades, em momentos que a nossa fraqueza da nossa carne aflora. Isso deve brilhar diante dos nossos olhos, irmãos, de que Ele iniciou essa boa obra e Ele cumprirá em nós essa obra. Eu termino aqui trazendo essa reflexão aos nossos corações, não é? Nós precisamos, acima de tudo isso, né, fundamentar a nossa certeza, principalmente e antes de tudo, na ordem que a confissão colocou aqui, tá? Essa compreensão deve pairar sobre nós, principalmente voltando os nossos olhos para as Escrituras, porque embora as evidências internas da graça sejam fundamentais, precisam estar presentes, nós podemos, devido à fraqueza inata a nós, perder o tato, nos preocupando mais com o desempenho espiritual do que de fato contando com a graça que chega a nós diariamente nessa dispensação da bondade de Deus. Por isso muitas pessoas se veem frustradas, meus irmãos, na fé, e ficam ali, mas será? E não caminham, não progridem na fé, não amadurecem, questionando sua salvação. Nós precisamos lançar os nossos olhos nas promessas das Escrituras, na palavra de Deus. Então, a partir daí, a partir desse fundamento sólido, olharmos então o nosso coração, essas evidências dessa graça, tanto na nossa responsabilidade, como Alexandre colocou, né, naquilo que é comum aos eleitos, nessas graças, quanto naquilo que Deus põe sobre nós como seu selo, como esse penhor, que é o seu próprio Espírito, testifica em nós que somos filhos de Deus. Isso não, volto a dizer, isso não é algo facultativo na vida cristã, isso é algo essencial e que traz consolo, irmãos, traz consolo a nós, nos fortalece na fé de saber que não é a nossa performance, não é a nossa desenvoltura, mas que a graça de Deus agiu de tal forma que agora estamos seguros em seu Filho. Que isso nos dê ânimo nessa caminhada, que isso nos traga alegria, paz e esperança. A gente
Perfeito, muito bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Senhor Deus, Pai santo e bendito, te bendizemos o nome e te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos permitiu aqui estudarmos, refletirmos sobre essas verdades e, ó Deus, sermos tocados justamente nesse ponto essencial de que nós precisamos confiar, ó Pai, na Tua mão, na Tua graça, na Tua bondade, que nos assegura em Cristo, ainda que com perseguições, ainda que com dores, assim como o próprio texto que nós lemos hoje pela manhã, a sequência ali, a parte anterior do texto de Mateus 5, a conclusão das bem-aventuranças, que nós possamos exultar, nos alegrarmos, ó Deus, quando todas essas coisas, quando o mundo nos caçar, nos perseguir, de todas as formas e maneiras, porque certamente eles reconhecerão a nossa filiação com o Senhor e a nossa união com Cristo, e que nesses momentos, ó Pai, que a nossa fé ela possa ser fortalecida também, e que a certeza que temos ela não se vá como poeira, como neblina, como muitos, ó Deus, infelizmente têm sucumbido ante a fraqueza da sua fé. Pai, fortaleça-nos como igreja, fortaleça-nos e instrua, ó Pai, nessa verdade, para que possamos crescer nessa confiança diária no Senhor, na Tua obra e na perfeita obra que Cristo realizou por nós. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.